Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui com a mesma roupa, com mais um entrevistado na nossa Speak of Jesus. E a gente vai ter o testemunho, ou nós teremos, né? A Dani corrige todo mundo aqui no português, gente. Nós teremos Mais o ou testemunho menos. da Dani, esposa do Malibu. Do vulgo Carlos, vulgo né? Carlos, 12 anos de casada, certo? Sim. Quanto tempo de convertida? Nossa. Berço evangélico anos. também, igual os meninos falam aí? Na verdade, não. Eu O seu berço não era comecei... Não, Ele não aceitou Jesus. não. Na verdade, eu comecei a ir para a igreja com 13 anos de idade. Com 13 anos. 13 anos. Adolescente. Qual igreja que foi? A minha primeira igreja foi Harmonia em Cristo. Uma Harmonia. igreja local que fica ali na Paulino. Sei, é São Mateus aqui perto. Uhum. Legal. E aí, como é que foi essa conversão aí? Você veio de que ambiente familiar até culminar na conversão e o Então, trajeto até agora? Vamos lá. Na verdade, a minha mãe, ela tem uma amiga que foi minha professora lá para a 4ª série. E ela que evangelizou a minha mãe. E ela se propôs ir em casa a fazer célula, né? Naquele tempo a gente nem sabia o que era célula. Uhum. Mas ela já fazia isso. E aí a minha mãe convidava tanto eu quanto a minha irmã para a gente participar. E Isso aí, na sua casa, na minha casa. certo? A partir daí surgiu o interesse por saber quem é Cristo, o que ele é. E aí a gente conheceu essa igreja, a Harmonia em Cristo, através da minha tia. E aí a gente começou a ir lá e foi bênção, Com 13 anos. com 13 anos. Você lembra o impacto assim do encontro com Cristo, o dia que foi, como que foi? Ou foi um processo? Foi um processo. E eu lembro assim que, na verdade, a primeira vez que eu senti a presença de Deus foi quando nós fomos convidados, tanto eu quanto a minha irmã, que ia ter um bolo na casa de algum dos jovens e aí chamaram a gente para ir junto. E nessa festa, nesse aniversário, que tocou um louvor e que me marcou muito. Tipo numa festa de aniversário. Uma festa de Que aniversário. louco, né? Quando Deus chama, já era, né? Acabou. E aí, nesse processo, você com 13 anos nessa igreja, como que você conheceu Malibu nessa história aí? Ixi, Malibu veio bem depois. Bem depois? Bem depois. Tem Desviou alguma vez ou não? Sim, Saiu dos caminhos do Senhor? sim. Mas ele levou droga, bebeu, não? Não, eu só não queria ir mais para a igreja. Rebelou. Sim. Mas teve um evento muito interessante quando eu me batizei, que nessa igreja, na verdade, o batismo não é assim como acontece, por exemplo, na Renascer. Então, Que lá é a sua antiga igreja Isso. depois da harmonia. Exato. Então, a gente tinha aulas que nos ensinavam a respeito do batismo. E aí, a partir do final desse curso, que você Decide se vai batizar ou não. Isso. E foi muito emocionante, porque batizou eu, a minha mãe e a minha irmã. No E a mesmo minha dia. prima no mesmo dia. Demais, hein? E no dia que nós estávamos sendo batizadas, ali o Espírito Santo desceu de uma forma tão linda que a gente começou a falar em línguas. E nenhuma de nós tinha falado em línguas antes. Então, assim, foi um mover incrível. Que E demais, isso meu marcou Deus minha do céu. vida demais. Isso super novinha, com 13 anos. Isso. E aí foi desinteressando, o que aconteceu pra você? Então, é que na verdade, lá, como é uma igreja local, é uma igreja pequena, então eu queria algo mais, eu almejava por algo a mais. E lá os jovens não tinham isso, era bem limitado, então não tinha muita coisa assim para ser feito. A gente se reunia assim, sabe, para almoçar, alguma coisa assim, mas não tinha, tipo... Muita atividade e tal, Não, pra ocupar nada, o tempo, né? isso. E nada em relação à igreja. Eu queria crescer, me evoluir em relação como cristã. Aham. E aí, a partir daí, as minhas primas me indicaram a Renascer, porque elas estavam lá.
E era o ápice de jovens na Renascer esse período aí, né? Sim. Tinha muita galera indo de tudo quanto é lugar para Renascer, porque era a galera jovem era o point, né? Sim. Para quem quisesse desenvolver ministério, crescer. Verdade. E aí você foi para Renascer. Aí eu fui conhecer, e aí eu já conheci logo de cara o Projeto Amar, e eu me apaixonei. E em 2002 eu pedi a liberação pro pastor para ir na Renascer. E fiquei lá por uns 20 e poucos anos. Bastante. Você vê. E aí você, nesse período na Renascer, você chegou a ter cargo, liderança, passou por bastante lugar, né? Nossa. Eu conheço a Dani também há bastante tempo, tá? Ela me conheceu, nem tinha barba. Não tinha. E ela também nem... Ela era namorada do Malibu. Você viu? Fui padrinho do seu casamento, foi é verdade. padrinho do nosso casamento. Você Sou. é. Eu fui padrinho do seu casamento. No seu casamento. E sou padrinho do casamento de vocês. Tô conversando com o Males aqui, ele não tá na câmera, mas Então, é a nossa naturalidade, né? eu participei de muitas coisas. Um dos ministérios que eu participei foi o Ministério Infantil. Já fui puxada para esse ministério. Tem voz de tia, né? Ah, Tem a vozinha de tia e... não. Mas eu participei desse ministério. Então, eu fiz parte de todas as... só não dei aula para o TIM. Que é adolescente. Isso, mas para Criançada toda te conhece, tia Dani. Isso. Nossa, nem me fala. Quando a criança era grande, falava, oi tia. Aí você fala, meu Deus do céu, tô envelhecendo. Pois é. Então, eu participei do Ministério Infantil, eu fazia parte da diaconia, que depois virou equipe, do Projeto Amar. Já fui líder de equipe também. E no decorrer do tempo que eu fiquei na Renascer, eu virei aspirante, diaconisa e presbítera. Então você é uma presbítera. Yes. E aí, Dani, como que foi esse processo de amadurecimento? Porque eu acredito que nesse período você amadureceu bastante, mas tiveram coisas que te trouxeram até o ministério que você está hoje. E aí eu queria que você contasse esse processo, assim como o Pedro, o Malibu contou, Ai, ai, ai. que é o processo que tem um dia que a gente sai, que normalmente não é o dia mesmo, né? A gente sai bem antes, e aí a gente vai processando essa ideia, porque é bem difícil desligar 100%, né? É uma vida ali, muitos amigos, muita gente que você conhece, que você ajudou, que você está ajudando naquele momento, né? E aí uma conta coisa pra que gente. não- Eu acho que tem até ligação com uma enfermidade, é isso? Não se apaga. A minha caminhada na Renascer não se apaga. Sim. Então, basicamente, eu levo o que a palavra diz. Aquilo que é bom, eu trago para mim. Aquilo que não é, eu jogo fora. Aham. Bom, com muito tempo de caminhada, chegou um certo momento que o meu marido ficou se questionando a respeito de algumas coisas que ele não estava de acordo. E a partir daí eu comecei a observar. E eu também não estava me sentindo bem, porque eu estava me sentindo como número. Na verdade, um pouco antes de sair, eu estava me sentindo como se eu fosse uma funcionária de uma empresa e que eu era ali um número. Então, assim, não importava muito bem a respeito da minha vida espiritual ou da minha vida emocional, do meu casamento, alguma coisa assim. Então, existia muita cobrança, até pelo fato de ter a unção de presbítera. Então, as pessoas acabam cobrando bastante de você. Lógico que não é tanto quanto um pastor. Mas existe uma cobrança também. Sim, sim. E como meu marido também foi líder do louvor e todo ministério que você participa tem aquelas questões de você conquistar, de você Trazer recursos, angariar entre recursos, amigos, não sei o que mais, recursos. Então, assim, eu participava basicamente de 2, 3 ministérios e eu tinha que ter
o recurso para os 3 ministérios. Então, era uma coisa que tipo, não entrava na minha cabeça. Eu não concordava com aquilo. E algo também que me fez ficar bem assim chateada na questão de ofertas, de ministrações de ofertas, e por eu não ter uma condição estável, quer dizer, não tinha, que hoje eu tenho, graças a Deus, então aquilo me machucava demais, porque eu não tinha o que dar. E sempre era a respeito de dar, e aí chegou um momento que eu nem conseguia mais ouvir a ministração de oferta. Ou seja, com um problema financeiro, passando por uma dificuldade financeira e ainda assim trabalhando na igreja, né, para produzir recurso nos ministérios que estava à frente, e mesmo assim tinha oferta e mais coisas ainda para entregar, e aí fadigou. Uhum. Aí foi o momento que eu me rebelei. Eu falei assim, não, eu só vou entregar no momento que realmente Deus me incomodar, que Deus falar comigo e que realmente eu senti que eu devo entregar. E aí eu fiz isso durante alguns anos, nos últimos anos que eu permaneci nesse ministério. Enquanto eu estava lá, eu estava trabalhando num lugar, em um hospital em Santo André. E por conta de preocupações, por insatisfação e tudo mais, eu desencadeei uma depressão. Tudo essa pressão explodiu em algo. Sim. Que foi na sua vida emocional. Sim. E aí você foi acometida de depressão, mas mesmo assim, você tinha ministério, presbítera, as cobranças comuns do dia a dia da igreja, e ainda o trabalho e a dificuldade financeira passando, que eles estavam lutando, um acúmulo de coisa enorme. E aí você ficou em depressão. Sim. E esse período de depressão, Dani, como é que foi? Assim, você é cristã, você é uma presbítera, né? E tem esse lance, né? Como que isso aconteceu com você? De início foi um choque, porque... Como que você se sentia? Eu assim? ficava me perguntando, nossa, eu sou uma presbítera, como que eu posso estar com depressão? Eu devo ser exemplo, eu devo ser referencial para as pessoas, eu não posso ficar assim, por que eu tô vergonha assim? de estar doente? Sim. Nossa, Dani. Eu ficava com muita vergonha. Tanto que eu nem falava para as pessoas. Que eu só falei para o meu marido no início e para uma pastora que ela me ajudou bastante no início da depressão. Eu tinha vergonha de falar, eu estou com depressão. Uhum. E aí, o contexto é o seguinte, essa cobrança, e você não pode nem ter uma doença porque associariam a um pecado, ou a não estar tão firme com Deus. Né? Não, você acha que teve preconceito com o lance da depressão ser uma doença ou ser algo exclusivamente espiritual? Olha, na verdade, não sei. Porque, assim, foram poucas pessoas que souberam a respeito. Na verdade, só o meu ciclo de amigos que ficaram sabendo a respeito da depressão porque eu decidi falar. Mas, no final das contas, eu cheguei a um momento que eu nem ficava me preocupando muito com o julgamento das pessoas. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar e falar, não, eu preciso sair dessa porque ainda existe aquele preconceito. Na verdade, eu não sofri esse preconceito. Um pouquinho, na verdade, com o meu marido no início, que ele achava que era uma brincadeira minha. E eu falava para ele, eu não tô bem. Ele falou assim, para, Dani, com isso. Vai, levanta da cama. Difícil de entender, não é. Né? E não é assim. A forma como eu expresso a depressão é eu dentro de mim mesma lutando contra mim. Então, assim, o meu interior gritava para se libertar, só que eu não conseguia. Eu estava dentro de uma caixa presa e eu sentia uma opressão tão grande que eu não conseguia levantar, não conseguia comer, não conseguia tomar banho, não conseguia limpar a casa, na verdade, nem ir trabalhar. Chegou a esse nível bem profundo. Chegou. Assim. No dia que eu tive
o despertar, vamos dizer assim, da depressão, o que desencadeou, que eu não sei qual foi o gatilho, eu liguei para minha supervisora desesperada falando, eu não consigo ir trabalhar, e eu começava a chorar. Eu falei assim, eu não consigo sair de casa. Era como se... Sabe aqueles filmes de vampiro? Que o vampiro olha pro seu olho e fala, fica paralisada. É assim que eu me sentia. Eu queria me movimentar, só que eu ficava paralisada. Então, me prejudicou até no meu trabalho, que futuramente, depois, eu acabei sendo mandada embora por conta disso, né? E ainda estou na luta aí. Tá lutando. É uma coisa que eu acho que todo ser humano hoje que tem sanidade vai lutar contra ansiedade, depressão e todas essas enfermidades que também são clínicas tratáveis. Você faz tratamento, Dani? Sim. Eu acho que... Eu acho não, na verdade, eu acredito que isso foi um diferencial por não permitir que ficasse mais grave do que era. Porque eu já, logo de imediato, já fui atrás da pastora. Então, a gente conversou muito a respeito disso. Em seguida, eu já procurei ajuda de uma psiquiatra e de uma psicóloga. E agora eu estou fazendo terapia com a Andréia. Que legal, Dani. Que legal. E assim, né? Eu queria que você desse um recado, porque é muito importante isso. Para alguém que tem ministério e passa por depressão, que sofre essas pressões, que desencadeou já. Porque parece que é só... Quando a gente está dentro da situação, aconteceu com a minha esposa também. Quando a gente está dentro da situação, a gente imagina que é só com a gente, né? Que é só a gente que passa por isso, né? A gente foi escolhido lá a dedo e que Deus clicou, esse daqui vai passar por isso daqui. Na verdade, tem uma galera que passa por essa pressão que desencadeia num problema emocional, que é uma enfermidade, uma doença. Verdade. Qual o recado que você daria para essa galera hoje que está passando por isso, que já está em depressão, que tem um cargo na igreja, que não sabe o que faz, que se autoacusa, enfim. A Dani, de... Qual ano foi isso? Foi 2018, né? 2018. 2018. Qual recado você daria para a Dani de 2018? Que talvez está ouvindo a gente ali, que está passando por isso agora. Olha, o recado primeiro que a pessoa ela não precisa ter preconceito com ela mesma, porque na verdade o preconceito começa com a gente. Então, assim, não estou dizendo para você aceitar a depressão, mas você precisa ter a consciência de que você está enferma e que você precisa de ajuda. Então, assim, não fique em casa sozinha. Se você tiver alguém próximo, um amigo, algum familiar, peça ajuda, porque isso faz diferença. E não desista. Não desista, porque o caminho é árduo, é doloroso, mas existe uma vitória. Existe um futuro aí de alegria futuramente. Amém, né? E assim, é um processo, né? Tem dia que não está bem, tem dia que está bem. Assim, e isso a gente vai enfrentar durante um longo período ainda, né? E às vezes a pessoa se automutila e ainda continua assumindo todas as atribuições com medo de perder o que Deus tem, a salvação, alguma coisa do tipo, ou Deus punir, né? Por estar abrindo mão de algo para cuidar de si. Então é muito importante esse recado seu, Dani, porque eu acredito que esse é o mal da igreja hoje. Hoje a igreja, ela atarefa as pessoas, além das tarefas da vida dela, da família, dos problemas do cotidiano, e isso se torna para a pessoa um fardo muito pesado de carregar. E vai explodir. A gente carrega muito peso, estoura a costa. Explode. E nesse caso é o emocional que fica fragilizado, né? Sim. E aí, como é que você veio parar na LAR? Conta pra gente. Eita. Então, com tudo que estava acontecendo a respeito da depressão, a insatisfação de onde eu estava, eu e meu marido, a gente começou a assistir algumas ministrações de um pastor.
e que ele falava muito a respeito da graça. E eu aprendi a graça de uma forma errada. Hoje eu sei o que é graça e também sei o que é misericórdia. Que demais. E eu sempre agradeço a Deus por isso. Então, aquilo me chocou. Eu falei assim, não acredito. Isso que é graça? Não acredito. E eu pensava que eu tinha que fazer alguma coisa para alcançar, e não é assim. Então, aí um dia teve um convite da sua esposa, Aline, que a gente ia fazer um bolinho surpresa para você. E aí ela me chamou. Vai fazer 1 ano, hein, Dani? 1 ano, você viu? E aí ela me chamou e aí acho que nesse dia o Mali estava trabalhando, alguma coisa assim. E eu falei assim, eu vou. E aí tanto que eu vim sozinha. E aí eu escutei a ministração e a sua ministração bateu com algumas coisas que eu escutei da ministração do outro André. E aí eu falei pro Mali, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, vamos visitar lá? Aí ele, vamos. Aí a gente veio visitar, nem lembro depois de quanto tempo. Acho que depois de 1 semana. 1 semana, né? Depois de 1 semana a gente veio visitar e aí foi amor à primeira vista. E aí estão aí até agora. Aí até hoje. Assim, é muito louco isso, né? O processo todo, onde é que a gente veio parar? Eu sou amigo desse casal já faz um tempo já, né, Dani? Que a gente... Acho que faz uns 16 anos, por aí. Faz bastante tempo. Eu vi todo o processo da Dani começando a pregar, né? Algumas vezes pregava. Não prego, gente. Algumas vezes pregava. Eu já, quando eu era líder de jovens, eu fui líder de jovens nessa época aí. A Dani, eu já coloquei a Dani para pregar já, e ela pregou e mandou mó bem. Já preguei, eu preguei poucas vezes, mas tem um Deus temor, sabe. né? Tem temor para preparar, para cuidar da galera. Tem uma veia muito legal de aconselhamento, né? É isso que eu ia falar. É isso que arde no teu coração? Na verdade, eu amo servir. Eu estava até falando ontem com a Andréia, quando a gente estava fazendo a terapia, que eu descobri que isso é um atributo que Deus colocou em mim. Tanto que eu até brinco, né? Que as pessoas falam, que você tem cara de brava, de metida, não sei o quê. Eu falo assim, gente, Deus me deu esse rosto, assim, bravo, porque Ele sabe que eu sou um coração mole. Então, assim... Pra contrastar, né? Então acho que foi uma autodefesa que Ele me deu. Porque... eu sou, e o meu marido sabe a respeito disso, eu abro mão das minhas coisas para ajudar meu próximo. Eu já vi você fazendo isso várias vezes, Dani. E aí eu tô aprendendo tanto a respeito com a psicóloga que, assim, isso não é errado, só que eu tenho de uma maneira muito exagerada ao ponto de não cuidar de mim. Então, hoje eu estou aprendendo a equilibrar essas duas partes. Mas eu amo servir, eu amo ajudar meu próximo. Amo ouvir, né? Amo. A Dani tem o dom de aproximar das pessoas e trocar ideias, as pessoas já ganham o coração, assim, tipo, abrir segredo. É uma parada meio doida isso, né? É verdade. Uma pessoa chega e já fala... Eu chego, falo, oi, tudo bem? A gente vai conversando, quando eu vejo a pessoa já está falando da vida dela. E aí eu já aconselho de acordo com aquilo que eu conheço, tudo mais, ou de acordo com aquilo que Deus me inspira a falar. E é uma coisa tão natural que, às vezes, eu nem percebo. É doido. Eu lembro uma vez que a gente estava aqui, eu falei, Dani, tem aquela moça ali, é nova e tal. Aí você foi conversar com ela. Aí na hora que a gente foi sentar para bater papo depois... falei, Dani, e a moça lá? Você sabia que a moça tinha separado? Que ela... Aí eu falei, mas como que você tirou tudo isso de informação no primeiro dia? Você falou, pastor, eu só sentei, olhei pra cara dela e começou a falar, né? É muito doido. Verdade. Isso é um talento de Deus mesmo, em servir, né? Até com o seu testemunho. E obrigado, Dani, pela entrevista. Acho que o pessoal ficou feliz de te conhecer um pouquinho mais. Ai. É bom, às vezes, ver você séria aí, tem medo de você. Não é que a Dani é uma pessoa chique, gente. A Dani eu sabia que ele não ia aguentar. A Dani é uma pessoa que, o podcast aqui, ela tá de jaqueta de couro, ela tá super produzida aqui. Ela vem pra igreja, tipo, desfile de moda. É exagero, gente, é exagero. Aí quem olha fala assim, meu Deus do céu, essa moça é muito metida. Mas não é, não. Aí na hora que você vai falar com ela, ela é divertida, ela gosta de ouvir.
E ela é uma bênção de Deus aqui para lá, uma resposta de oração. Amém. Então é uma bênção ter você aqui com a gente, Dani. A gente fica muito... Hã? Faz o Vet Family aí, Dani. Manda essa daí, olha lá. Ela manda do pescocinho. A Dani participa do louvor aqui da igreja. Se você quiser conhecer ela um pouco melhor, vem numa reunião, senta com ela para conversar, ela vai te ouvir. Tem um testemunho maravilhoso para contar para você. Tem bastante experiência com a igreja, com o ministério, Sim. com a vida. Passou por bastante luta para formar alguém maduro, né? E hoje a gente fez a nossa entrevista com a Dani. Acompanha a gente nos próximos aí. A gente vai ter, se eu não me engano, o próximo já é o Pedro, né? Eu tô falando isso em todos, né? Está. Isso. Então a gente tem 3 podcasts no Gatilho aí, por isso que eu tô com a mesma roupa. Então a gente tem 3 podcasts no Gatilho aí, depois o Pedro vai tocar chamando alguém pra vir aí, que é segredo dele. Dani, obrigado. Tamo junto. Manda um recado pra galera, dá tchau, convida pro domingo aí na igreja. Gente, vem. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tamo junto.